Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade doa em quem doer e também trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha, nós começamos com esta notícia. Bolsonaro é denunciado ao Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade e incitação ao genocídio de povos indígenas. Ele foi denunciado pela Comissão Arnes e do Coletivo de Advocacia de Direitos Humanos. Talvez seja a primeira vez que um presidente do Brasil seja denunciado em um tribunal internacional. Que vexame, que vergonha para o Brasil. E não é só essa questão indígena, não, porque o Bolsonaro incita a violência generalizada de uns contra os outros. Aliás, e usa a religião como salvaguarda, como se fosse um escudo que o protege de certas coisas. Senhoras e senhores, estamos começando o Critica Brasil, vão esmagando no like. Você que está ao vivo, não se esqueça de compartilhar estes vídeos. O Critica Brasil tem apenas a sua ajuda. Olha, gente, o ex-presidente Lula se pronuncia e disse que o aumento de sua pena no processo do sítio de Atibaia é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, que já tinha anulado sentença semelhante por entender que depoimentos finais devem ser prestados por delatados e não por delatores. O Supremo Tribunal Federal anulou a sentença de Odemir Bendini exatamente por isso. Ou seja, a Gabriela Hart ouviu, por último, os delatores do que o delatado, que é o Lula. Essa sentença dela deveria ter sido anulada, como foi anulada a outra. Mas o TRF4 afrontou o Supremo Tribunal Federal, passou por cima de todas as coisas coerentes para condenar Lula. Ou seja, para dar um recado para os políticos que odeiam Lula, que é possível, que tem prisão em segunda instância, que pode prender o Lula de novo. Foi uma palhaçada geral que o TRF4 mostrou ontem, uma palhaçada generalizada, desde o procurador até os três mosquiteiros do Moro, não é? Os três patetas do Moro, o Gebran, o Poulsen e o Thompson, que já tinham se manifestado antes contra o Lula. Aliás, o Alexandre Demore, do Intercept Brasil, publicou o Twitter e disse que o Gebran Neto, que foi o relator do caso do Lula ontem, era amigo íntimo do Moro, amigo de longa data, fez mestrado com ele, ou agradeceu ele em um dos seus textos. Ou seja, gente, é suspeitíssimo o que eles decidiram lá. Além disso, o Intercept Brasil publicou conversas dos procuradores, e uma das conversas, Deltan Dallagnol disse ter se encontrado com Gebran Neto, ter conversado com Gebran sobre condenação de alguns réus. Gente, está na cara que os três são braços da Lava Jato. Eles que coordenam a Lava Jato lá na região, né? Esse TRF4 que fica em Porto Alegre. Senhores, olha, o youtuber Felipe Neto desmentiu matéria do R7 ligado à Rede Record, que disse que ele esnobou o Big Brother Brasil ao negar-se a participar do reality show da Globo. E a matéria disse que o youtuber do primeiro escalão tinha dito o seguinte: eu não aceitei convite, e porque o que ganho em 3 meses é maior do que o prêmio que a Globo diz que vai dar no final do Big Brother. A Record encontrando o jeito de alfinetar a Globo. Aí o Felipe Neto escreveu e disse o seguinte: Oi Record, tudo bem? Não falei isso, não foi isso que eu falei, não foi nesse tom. E eu não esnobei coisa nenhuma, disse Felipe Neto. Ele continuou: além disso, não neguei convite do BBB, pois não fui convidado. O que eu neguei convite, esse de fato neguei, foi para a Fazenda, alfinetando a Rede Record. O Felipe Neto disse o seguinte: que as pessoas, o youtuber do alto escalão, não iriam para o Big Brother porque 3 meses que eles passariam lá para receber um prêmio é a maior o que eles ganham aqui fora. Foi isso que ele disse. Ele não disse em nenhum momento que tinha sido convidado como alguns outros youtubers. Por exemplo, Felipe Castanhari, o Carlinhos Maia e a Tainara OG disseram que tinham sido convidados pelo Big Brother Brasil para participar. Aí o diretor do Big Brother, o Boninho, diretor da Globo,
tuitou e disse o seguinte, olha o que ele disse ironizando as palavras de alguns youtubers, não do Felipe Neto, mas daqueles que disseram que foram convidados. Ele disse assim, abro aspas, eu não fui convidado para o BBB 20, mas vou dizer para todo mundo que fui, que sim, onde tem fumaça não tem fogo. Ou seja, tem gente que espalhou dizendo a notícia que tinha sido convidado e não tinha sido convidado. Todo mundo falando porque o boato é que a Globo estava recrutando os youtubers do Brasil para participar do Big Brother Brasil 20. Olha, gente, já que está todo mundo falando e todo mundo dizendo, eu ia guardar isso em segredo, né? Mas já que está todo mundo falando, eu vou dizer que a Globo me ligou e tentando fazer com que eu participasse do Big Brother. Aliás, foi uma insistência em tanto, porque o Boninho ficou quase meia hora me insistindo para eu participar do Big Brother. Mas, poxa, eu pensei, pô, que o pessoal do Critica Brasil precisa de notícia, precisa lá. Aliás, a gente tem um ibope maior do que o Big Brother, né? Eu recusei educadamente. Olha, gente, o que tem gente querendo se aparecer não é brincadeira não, né? Enfim, vamos continuar com a notícia. Gente, não esquece de esmagar nesse like, pessoal. Às vezes vocês assistem, mas esquecem de esmagar no like. Vamos continuando. Olha, o Itamaraty contraria a Constituição e prega a religião como política de Estado. Segundo Fábio Mendes, secretário de Assuntos de Soberania Nacional, ele disse que há uma ameaça contra o cristianismo e a liberdade religiosa e que precisa incluir a possibilidade de converter aqueles que não têm religião. É o governo Bolsonaro, é o embaixador do governo Bolsonaro, é o Ernesto Araújo querendo pagar de crente. Cara, vocês não são crentes. Ouvindo isso da boca de vocês, é como se eu estivesse ouvindo Anás e Caifás defendendo Cristo. Que é isso? Parem de fazer isso com a religião. Parem de querer transformar a religião no algo oficial e tal. A religião tem que ser do coração, a religião tem que ser uma escolha. Esses que crucificam a Cristo todo dia, com suas palavras e atitudes, vêm falar de Cristo. Realmente a religião está tendo ameaça aqui no Brasil. Ameaça de se tornar algo que não é cristianismo. Ameaça de se tornar um fanatismo, um perseguidor, algo assim extremo. Olha, quem ameaça o cristianismo neste nosso Brasil não são outras pessoas, não são os ateus. Não são os que não são religiosos, são vocês que se dizem religiosos, são vocês hipócritas. E para vocês, eu cito o texto de Isaías que diz, este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Qual é a ligação entre Cristo e as palavras de Bolsonaro? Qual é a ligação deste governo com Cristo? Absolutamente nada. Usam da palavra de Deus, usam como Satanás usou no deserto. Satanás usou das escrituras sagradas para falar, para tentar a Cristo. Que ridículo, pessoal. São vocês que estão destruindo, são vocês que são denunciados em tribunais internacionais por crimes e incitação à violência, algo que Cristo jamais fez. Olha, gente, o corpo do apresentador Gugu Liberato chegou hoje a São Paulo e está sendo velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na LESP. Gugu, que todo mundo sabe que sofreu um acidente na casa dele nos Estados Unidos e morreu por conta da cabeça, de um traumatismo craniano, ou seja, houve morte cerebral. O filho dele chegou muito abalado a São Paulo também, os familiares do Gugu, e o que eu posso dizer é que está se despedindo do Brasil um grande apresentador, um grande ser humano, e só posso deixar minhas condolências para a família, os meus sentimentos. Gente, olha, o Ministério Público de Santarém informou ontem que nenhum elemento apontava para a participação de brigadistas ou organizações não governamentais, as ONGs, ou organização da sociedade civil, no incêndio da região de Alter do Chão.
A Polícia Civil prendeu 4 pessoas que foram acusadas pela polícia de terem incendiado o local. O Ministério Público disse que não havia nenhum indício, que não foram eles. Os policiais prenderam porque quiseram encontrar algum bode expiatório. Isso vai, não é, na contramão do que Bolsonaro quer. Bolsonaro quer responsabilizar as ONGs, quer responsabilizar aqueles que estavam combatendo o incêndio e foram presos os que estavam combatendo o incêndio, para colocar a culpa neles. Na realidade, o que a polícia diz até agora, que os incêndios estão ligados a grileiros de terra e a fazendeiros bolsonaristas, e não a ONGs como Bolsonaro quer. Ontem a Niobe Cunha me enviou um vídeo de um irmão de um dos brigadistas que foi preso em Santarém, e ele pedindo ajuda para o irmão dele que estava tendo essa acusação, estava combatendo o incêndio. Ontem eu coloquei no final do Critica Brasil o vídeo do rapaz falando. Agora, veja o trecho desse vídeo e vocês vejam lá o que ele está falando aí, dá uma olhada. Esse vídeo é um pedido de ajuda. Vocês devem ter visto na mídia que 4 integrantes da Brigada de Alter do Chão foi presa, acusada de fabricar um fogo em troca de benefício financeiro. Um desses integrantes é meu irmão, o João Vitor. João mora lá há 3 anos. Ele deixou uma vida confortável aqui em São Paulo para morar numa cabana que nem parede tem, no meio da floresta. Ele tem mulher, ele tem filha e ele voluntariamente trabalhava combatendo o fogo na região de Alter do Chão. Eu faço esse vídeo apelando porque o que aparece na mídia não é a verdade. Estão colocando esses 4 meninos como criminosos, eles são vítimas de alguma coisa que eles mexeram lá, a gente não sabe direito o que acontece, mas a gente precisa de ajuda. Esses 4 meninos, eles arriscavam a vida combatendo o fogo na Amazônia, defendendo a floresta, e agora eles precisam da nossa ajuda para que essas informações sejam dadas de forma verdadeira. Então ajude a compartilhar esse vídeo, ajude a mostrar para as pessoas que essa história tem um outro lado e ajude que a gente tenha divulgação real do que está acontecendo. Até o momento a gente não sabe nem do que eles estão sendo acusados. Eles estão sendo privados de informações, privados de defesa, então eu preciso da ajuda de você para divulgar esse vídeo e que o maior número de pessoas possíveis tenha conhecimento dessas informações. Muito obrigado. Olha, gente, é tanta desinformação, é tanta coisa, não é? O governo Bolsonaro atuando de um lado e de outro, atua na política, atua na polícia, atua nos meios financeiros para minar qualquer denúncia contra ele, para minar qualquer chance de a gente saber da verdade. Mas a gente sabe o que houve, e sabe mesmo o que houve aqui. O Critica Brasil vai ficando por aqui. Dê esmagada no like. Hoje, às 21h15, nós vamos estar ao vivo. Lembrando sempre do nosso horário, aqui à tarde, e no Critica Brasil, sempre às 21h15. Um beijo para todo mundo. Não esquece de esmagar nesse like. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.